Maravilha, Eduardo. Eu tenho um ponto que eu achei muito interessante. Você disse, eles sabem que a informação é duvidosa, mas mesmo duvidosa, vale a pena ser repassada, porque ela consegue passar a essência da coisa. Ela não precisa ser verdade, mas mesmo sem ser verdade, o que ela diz meio que poderia ser verdade. Meio que. Poderia. Tudo bem, não é verdade, mas é isso. Não é verdade, mas é isso. Meio que nesse Exato. sentido. Isso é muito interessante. O Vladimir Safatli lançou, eu acredito que em 2008, um livro chamado O Cinismo e a Falência da Crítica. Nesse livro, ele descrevia como o discurso neoliberal era um discurso cínico em relação à sua prática. Era um discurso em que o sujeito ele falava, eu vou desmatar mesmo, é isso aí, a gente tem que desmatar, porque desmatando a gente consegue acelerar ali toda a indústria da madeira, tudo mais. Esse discurso cínico que vai de encontro com as demandas do momento, que naquele momento, até hoje, são demandas enfim, que dão valor ao meio ambiente, que promovem ali uma sustentabilidade, esse tipo de coisa. Esse discurso cínico, ele era um discurso que ficava, pensando nos governos neoliberais, que ficava ali no topo, que era utilizado e que era uma maneira interessante de você lidar com as demandas da política econômica e, ao mesmo tempo, lidar com as demandas da opinião pública, do senso comum, através de uma tessitura discursiva que dava conta disso. O que me parece interessante nisso, e se eu não me engano, o Adorno fala um pouco disso na Psicologia das Massas do Fascismo, é que esse mesmo cinismo ele existe entre o líder fascista e entre as pessoas que estão ali em torno dele, que de fato acreditam naquilo que ele diz. Não é como se as pessoas se identificassem completamente com o líder fascista. Ninguém é besta, né? Não é como se a pessoa simplesmente se identificasse com o Bolsonaro. A pessoa ela sabe muito bem que existe um corte entre a subjetividade dela e a do Bolsonaro. Ela sabe muito bem que podem existir cortes entre os interesses dela e do Bolsonaro, mas existe ali uma linha de cinismo que envolve não, beleza, tudo bem, eu posso fingir que eu acredito se ele fizer o que eu acho que deve ser feito, independentemente de tudo aquilo que não precisa ser feito. Uma linha ali discursiva que vai promover um efeito de verdade, evidentemente não uma verdade, mas um efeito de verdade que está em conjunto com esse cinismo que o Safatli trouxe a respeito do neoliberalismo, mas que se encaixa muito bem no momento atual de um governo neoliberal, mas de uma característica fascista muito forte, né? É verdade. E a gente pode pensar também que, quando a gente está falando de narrativa, bom, teve um caso aí, só para ilustrar, que eles deixaram escapar ali uma nota que um ministério passou para o outro, dizendo que, bom, ó, agora, eu não sei se foi o Mandetta, ou alguém que estava tendo um discurso ali não tão alinhado ali enfim, com o gabinete, né? E aí essa nota dizia o seguinte, olha, você, antes de fazer algum pronunciamento, e isso escrito assim oficialmente, né? Você precisa passar no ministério tal para a gente organizar a narrativa. Sabe? Mas eles não estavam falando isso nos bastidores, eles não estavam falando isso ali entre políticos que precisam montar uma mentira para que o povo acredite. Nada disso. Para eles, essa ideia de criação de narrativa, enfim, faz parte do jogo que eles consideram democrático. O problemático disso é o seguinte, quando a gente pensa na naturalização da ideia de narrativa, você está já pensando que o discurso ele não precisa se submeter muito bem às questões lógicas, sabe? E aí eu acho que o discurso, essa é a grande questão da discursividade bolsonarista, ela não precisa se submeter tanto à lógica, ela precisa ser uma boa história, ela precisa ser uma história bem contada, ela precisa ser uma história que mobiliza afetos. Então, é mais ou menos por aí que eles fazem, né? E eu tenho uma passagem assim, eu não estou dizendo nada que o bolsonarismo é igual enfim, o nazismo, nem nada disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe uma passagem do Goebbels, que o Goebbels está falando o seguinte, olha, contando muito emocionado sobre como que o Hitler
narrava para ele algumas coisas, ou seja, contava histórias para ele, fazia relatos, né? E, enfim, de histórias infantis, né? Então ele, né, o próprio Goebbels, se sentia assim como um filho, né? E ele se coloca nessa posição de um filho escutando a história de um pai. Isso é muito interessante, porque, de certa forma, essa mobilização de afetos, esses caminhos por onde passa o afeto, é interessante a gente analisar para entender o cenário político, né? Porque se a gente for só para entender assim, os argumentos do bolsonarismo, quais são os argumentos do bolsonarismo, né? Quais são, enfim, você pensar as linhas narrativas que eles fazem, né? Para a gente pensar na forma como eles gostam de dizer, assim, não tem muita coisa a ser dita, tem muito mais coisa a ser sentida. Por isso que eu acho que, para a gente entender o que eles tentam fazer, é muito mais fácil eles tentarem entender, ou a gente tentar entender, conforme as pessoas assistem, por exemplo, um reality show, né? Porque no reality show, o que vale ali? Qual que é o valor máximo do participante do reality show? Não é exatamente se ele é uma boa pessoa ou se ele está falando sempre a verdade. O importante no reality show é que a pessoa seja autêntica. É que quem está assistindo o reality show tem o sentimento de que ele consegue perceber daqueles signos que ele tá recebendo do reality, ele consegue perceber, então, que algo a mais do que o participante me disse, né? Então ele fala assim, bom, a gente tem aquela história do Bambam, no primeiro reality show, o primeiro Big Brother que teve no Brasil. O Bambam, ele construiu, né, uma boneca de Maria Eugênia. Então, ele fez essa boneca de lata e tudo mais, e ele é um cara grandão, né, pô, e de repente a produção do Big Brother foi lá e tirou a Maria Eugênia. Quando tirou a Maria Eugênia, o Bambam, ele estava fragilizado pelo confinamento e tal, e ele cai num choro, sabe? Num choro assim. E aí as pessoas, obviamente, aquilo atrai muito a atenção do público, porque fala, não, ele está sendo autêntico. Ninguém ia começar a chorar assim, falsamente, né? Então, é interessante pensar isso. Mas uma colocação que eu gostaria de fazer é o seguinte, o Bolsonaro não descobriu nada disso, sabe? Esse tipo de estratégia, inclusive, já tinha sido pensado, teve aquele Duda Mendonça, né? O Duda Mendonça, quando ele fez um relato sobre quando ele estava trabalhando para a campanha do Lula, também tem um momento que o Lula ele começa a chorar, né? Ele começa a chorar porque ele lembra de um picolé que o pai dele não tinha dado e tudo mais, e aí ele fala, não, isso era para ter sido tirado do programa eleitoral, mas aí eu falei, não, isso aí vai tocar as pessoas porque elas vão perceber que o Lula não chorou por querer. E o fato da pessoa não ter aquela intencionalidade passa um valor de autenticidade, não é nem um valor de verdade, mas de autenticidade, sabe? E aí a questão da autenticidade passa a ser central. Então, quando você percebe, por exemplo, no bolsonarismo, que eles fazem ali uma transmissão da casa do Bolsonaro quando ele ganha as eleições, e aí ele usa uma prancha de bodyboard, coloca ali os microfones da imprensa numa prancha. Ele não tinha uma mesa na casa dele? Lógico que ele tinha, mas ele tinha que pôr, eles plantam e eles fazem isso, principalmente o Carlos Bolsonaro, tal, parece que ele entende bem essas questões, desculpa, do valor indicial, né, do valor de autenticidade das coisas. Então, aquilo meio que passa por baixo aquilo que passa por baixo do simbólico, sabe? Aquilo não passa pelo simbólico, não é? Aquilo passa diretamente pelo que é indicial, né? Eu até falei sobre isso na minha dissertação de mestrado. Então, o índice, ele é muito potente, porque o índice, ele não depende de um juízo racional, ele só depende de um juízo estético, um juízo de valoração que é direto entre entre o emissor e o receptor. A pessoa não precisa pensar se aquilo que está sendo dito é verdade ou não, até porque aquilo não importa, sabe? Mas aquilo é autêntico. Então você cria uma ética da autenticidade, né? Não importa se você está falando uma série de absurdos. Inclusive, se você falar uma série de absurdos, eu fico ainda mais convencido que você está sendo autêntico, porque quem é que ia falar uma série de absurdos de caso pensado, não é verdade?
quem ia planejar uma série de absurdos, né? Não ia, e é isso que é muito interessante, porque como as pessoas sabem disso, então, paradoxalmente, cada erro do Bolsonaro se torna um acerto, você está entendendo? Porque cada erro fala assim, percebe? Como o erro, ele tem um aspecto de, bom, a pessoa não ia errar, não ia falar, por exemplo, não ia falar um palavrão, ou não ia falar enfim, ofender uma pessoa, sempre passando ali por essa fase, por essa etapa da autenticidade. Então, é muito complicado a gente lidar com isso, porque eu percebo que muitas vezes o pessoal tenta querer argumentar e mostrar mesmo os erros do cara, sendo que não passa por aí, cara.